O caminho para a era moderna, de harmonia e aceitação cultural, é um dos melhores feitos do progresso humano. Mas, dito isso, houve um tempo em que a mera dúvida da existência de uma figura religiosa não era apenas punível por lei, mas poderia muito bem custar a vida de um homem. Este era o crime de heresia. Em 1184, o Papa Lúcio III emitiu uma bula papal que daria início a uma longa tradição de caça aos hereges e, como resultado, a Era das Inquisições começou. A partir de então, a Igreja Católica Romana assumiu a responsabilidade de manter tribunais ou cortes judiciais em uma missão para exterminar a heresia de uma vez por todas. Você vai conhecer como funcionava o sistema judiciário que foi denominado Inquisição. Ele começou no século XII, na França, para combater as dissidências religiosas, ou seja, aqueles que não partilhavam e nem seguiam os preceitos religiosos da Igreja Católica. A Inquisição não perdurou somente na Idade Média, mas também persistiu durante o início do Renascimento, onde teve seu conceito ampliado, em decorrência da Contra-Reforma Católica. E foi nesse período conturbado que ela se expandiu para outros países europeus. E nenhuma delas se comparou à Inquisição que teve na Espanha, que foi marcada por uma violenta opressão, tortura e uma implacável tirania. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal e ative os sininhos de notificações para receber avisos sobre novos vídeos. A Inquisição espanhola começou no século XV, mas antes vamos ver os antecedentes históricos que culminaram nessa grande tormenta. No século XV, não havia um país chamado Espanha. Só havia pequenos reinos independentes que lutavam entre si. Aragão, Castela e Leão, Navarra e Granada. Aragão era governado pelo rei Fernando, o católico. Em Castela, reinava Isabel, a católica. Pela união matrimonial, os dois reis católicos prepararam a união política dos dois reinos e de toda a Espanha. Depois da invasão dos visigodos e seu estabelecimento na Espanha, veio a conquista muçulmana que ocupou quase toda a península. O povo sofria ao ver em seu meio adeptos de outras religiões, mouros e também judeus, que continuavam a espalhar suas crenças e enriqueciam às custas dos cristãos. Os espanhóis guardavam um profundo ressentimento e ódio contra os opressores. Os reis católicos tinham em mente que não podiam conceber uma unidade política sem unidade de fé. Estes motivos induziram os reis católicos a planejar a fundação da Inquisição em Castela. Pediram, pois, ao Papa Sisto IV a fundação de uma nova Inquisição em que o próprio rei nomeasse os inquisidores. Em 1478, o pedido foi acatado e assim foi dado um passo de consequências imprevisíveis. O Tribunal Eclesiástico começou a proceder arbitrariamente. Praticou atos tão violentos de torturas que motivou protestos por parte de Sisto IV. Consciente de seu erro, o Papa tentou voltar atrás. Começou uma luta encarniçada entre o Papa e o rei Fernando.
Contrariado, o rei rompeu as relações com Roma e ameaçou o Papa com a convocação de um concílio cismático. Receando uma ruptura definitiva, Sisto IV tomou a retroceder e concedeu a independência da Inquisição espanhola. E essa independência veio com a instituição de uma corte inquisitorial suprema na Espanha, que receberia as apelações contra as sentenças dos tribunais inferiores sem a interferência do Vaticano. No mesmo ano, o Papa sancionou a designação pelo rei de um inquisidor geral. O escolhido era Frei Tomás de Torquemada. E logo, ele conquistaria uma reputação horrível de implacável perversidade. Muitos acusam o Papa Sisto VI, e em geral o papado, de ter se demonstrado indiferente em face dos abusos cometidos na Espanha. Os papas estavam sempre prontos para levantar a voz a favor dos oprimidos, mas deviam ser muitas vezes testemunhas caladas, sabendo que falar era inútil ou até perigoso, face ao poderio do reinado espanhol. Todos os tribunais da Inquisição em toda a Espanha cristã achavam-se agora efetivamente concentrados na jurisdição de uma administração centralizada, com Torquemada na chefia. Para sobreviver, o público sabia que deveria pisar suavemente nas cascas de ovos do que era considerado heresia. Duvidar da ressurreição de Cristo era o suficiente para colocar alguém na sala de interrogatório. Em 1484, Torquemada instituiu 28 artigos adicionais no Manual dos Inquisidores e mais crimes foram incluídos na lista de heresias. A longa lista agora incluía poligamia, sodomia, feitiçaria e até usura. Com isso, os implacáveis inquisidores foram soltos nas ruas da Espanha. Eles se escondiam nos cantos, observando e calculando cada movimento dos cidadãos. Além disso, as crianças, a partir de 12 anos para meninas e 14 para meninos, eram consideradas responsáveis por suas ações e também podiam ser levadas para interrogatório, se necessário. A desconfiança dentro das comunidades era uma realidade preocupante. O medo de ser acusado fez com que muitos agissem e caluniassem os nomes de seus vizinhos. Os interrogatórios foram um componente crucial para a máquina da Inquisição. Aqueles prisioneiros que confessavam prontamente sofreram a mais leve das punições. Ao mesmo tempo, aqueles que insistiam em não ter nada a confessar eram frequentemente acusados de mentir. Eles eram então presos e arrastados para uma cela mórbida e sombria. Os prisioneiros eram então deixados em confinamento solitário por dias, às vezes semanas, e em certos casos extremos, meses, para refletir sobre sua recusa à confissão. O objetivo era deixar o prisioneiro enclausurado para refletir sobre suas ações hereges, uma penitência. Daí o surgimento da palavra penitenciária. Aos poucos, o prisioneiro sucumbia aos fardos do trauma psicológico e confessava crimes que sequer cometeu. Alguns julgamentos teriam durado anos a fio,
com o prisioneiro lentamente definhando em suas celas, esperando por uma justiça que nunca chegaria. Caso a tortura psicológica não fosse suficiente para desgastar o prisioneiro, os inquisidores buscariam a ajuda de um torturador medieval. E como esses torturadores eram pagos pela confissão, eles naturalmente surgiram com mais formas morbidamente criativas para extrair a verdade de seus prisioneiros. O mais comum desses métodos de tortura era a flagelação ou açoite. Os prisioneiros eram despidos e seus pulsos amarrados a um poste de açoite. O torturador ficava atrás deles. À sua disposição, uma coleção de chicotes, hastes de metal, tábuas grossas de madeira e um chicote com várias pontas. Os açoites foram considerados a mais branda das táticas de tortura. Se os açoites não tivessem produzido a informação que os inquisidores queriam, uma série de outros instrumentos de tortura, antigos e novos, eram usados. Normalmente, a próxima opção do torturador era o estrapado. Os prisioneiros eram amarrados e seus pulsos eram presos a um sistema de corda e roldana, e em seguida elevados ao teto, pairando 6 pés acima do solo. Um par de pesos, que pesava pelo menos 45 quilos, ficava preso ao redor dos tornozelos do prisioneiro. Um puxão na corda fazia com que os pesos despencassem. A queda repentina deslocava os ossos e causava sérios danos aos nervos e articulações. Armas e dispositivos de tortura descobertos séculos mais tarde ofereceram evidências dos horrores inimagináveis e terríveis que os prisioneiros enfrentaram. Pinças ameaçadoras eram usadas para arrancar as unhas e quebrar os dedos. Outro dispositivo era usado para arrancar os seios das mulheres com suas garras afiadas. O carrasco esquentava o metal numa fornalha. Com instrumento quente, ele queimava a pele dos seios. As garras se fechavam, o torturador puxava a aranha espanhola e arrancava com violência o seio. Pesos de ferro que pesavam centenas de quilos eram colocados no peito dos prisioneiros, esmagando suas costelas e lentamente tirando seu fôlego. O armamento medonho não parou por aí. Os torturadores cutucavam os prisioneiros com ferro quente, mutilando-os onde quer que quisessem. Os prisioneiros eram amarrados a cadeiras de madeira equipadas com uma cama de pontas afiadas enferrujadas no assento, feitas para permanecer no lugar por horas seguidas. Os torturadores impulsionaram sua criatividade macabra ainda mais à medida que inovavam, atualizavam e compartilhavam seus novos brinquedos com seus companheiros torturadores em todo o país. Para aqueles que queriam uma alternativa para o estrapado, eles recorreram à prateleira de tortura. Um prisioneiro ficava esparramado sobre uma prancha de madeira ou raque, com os braços e pernas estendidos ao máximo. Um giro da roda puxava os pulsos e tornozelos dos prisioneiros, puxando seus membros das órbitas, causando uma dor terrível. Os torturadores que se deleitavam com a angústia lenta preferiam o uso de troncos. Eram 2 pesadas partes de madeira
que ficavam presas aos tornozelos do prisioneiro para contê-lo. A sola de seus pés eram cobertas de banha e gordura. E braseiros, recipientes medievais de ferro vermelho abrasado, eram pressionados contra seus pés. Como esses dispositivos tinham as menores taxas de fatalidade, esse método era quase exclusivamente usado em mulheres, bem como em crianças que testemunhavam contra seus pais. Peras era um outro dispositivo reservado para mulheres e homossexuais. O dispositivo tinha um parafuso que se expandia até uma determinada abertura máxima. O objeto, que funcionava como um saca-rolha, era injetado na boca ou nas partes íntimas dos prisioneiros. À medida que a pera se abria, a mandíbula se deslocava e os dentes eram arrancados, causando um sofrimento e dor terríveis. A tortura da água também se mostrou útil durante o interrogatório. Para isso, o prisioneiro era obrigado a deitar em uma espécie de mesa enquanto um dos torturadores o amarrava, fechava suas narinas e assim começava a brutalidade. Um funil era alojado na boca do prisioneiro e 8 litros de água fervente eram despejados em sua garganta. Isso despertava um reflexo de deglutição que empurrava o líquido para o estômago e o prisioneiro imobilizado acabava por ter uma sensação horrível de asfixia. O processo era repetido até que o prisioneiro perdesse a consciência. Talvez o mais simbólico de todos esses dispositivos de tortura era o garfo do herege. O instrumento era composto basicamente de uma haste de metal. Em suas extremidades tinha um quarteto de pontas afiadas. As pontas eram presas a uma coleira de metal e era usada em volta do pescoço da vítima. Com as pontas das forquilhas sob o queixo do prisioneiro, eles eram forçados a manter o pescoço ereto o tempo todo. Um dos instrumentos mais cruéis era a mesa de evisceração. O condenado era amarrado a um suporte de madeira e ele ficava abaixo de uma manivela que continha uma corda. O carrasco abria então um pequeno furo no abdômen do condenado e prendia a corda em uma de suas vísceras. Depois, a manivela era acionada lentamente, extraindo as tripas do condenado. O grau de crueldade da tortura dependia do carrasco. Quanto mais lentamente ele acionava a manivela, mais longa e dolorosa a morte do condenado, que via suas tripas saindo do corpo. Os inquisidores empregaram outro método de controle: a humilhação. Vestidos de sambenitos, que eram mantos amarelos sujos com cruzes vermelhas estampadas no peito, o grupo era obrigado a marchar pelas ruas. O manto era uma marca daqueles que pecaram contra a Igreja Católica. A população enfurecida bravejava contra o pecador e, sob o olhar de reprovação, eles percorriam as ruas sob o domínio do medo. Mulheres e crianças agarravam umas às outras
com alguns delirantes arrancando os cabelos de tanta vergonha. O prisioneiro poderia receber 5 resultados com a sua sentença. O primeiro resultado era o mais raro de todos, uma absolvição completa de seus crimes. Mas mesmo esses prisioneiros que eram autorizados a retomar para casa, muitos voltavam permanentemente aleijados. O nível 2 da condenação era a suspensão da pena. Isto significava que o prisioneiro era solto, mas sob uma liberdade condicional. A vida desses condenados era constantemente vistoriada e viviam sob a ameaça de que seu caso poderia voltar ao tribunal a qualquer momento. Nível 3 da sentença era a penitência. Esses prisioneiros que foram rotulados culpados marchavam ao público, onde renunciavam à sua fé e eram assim enviados ao catolicismo. Já o nível 4 da condenação era para aqueles que ainda eram vistos como impenitentes, mas cometeram algum crime mais grave. As punições poderiam ser qualquer coisa, desde multas pesadas, exílio, uma sentença vitalícia como escravos. Esses escravos trabalhavam nos navios de guerra e eram encarregados do terrível e desgastante dever de remar. Da mesma forma, aqueles que eram vistos como genuinamente arrependidos acabavam sendo libertados após uma sessão de chicote público ou outro período nas celas da prisão. A final e mais assustadora das sentenças era o relaxamento. Esta foi uma pena reservada para o verdadeiramente irreconciliável, o impenitente e aqueles que foram pegos caindo várias vezes. Este grupo de prisioneiros seria cruelmente executado. Nas execuções, a Igreja passou a adotar uma forma cruel de punir os culpados. Eles passariam pelo que a Igreja Católica chamava de a purificação do pecado pelo fogo. Inúmeros foram executados na fogueira e aos poucos essa tradição mórbida foi tomando grandes proporções. Dadas as sentenças de julgamento simultâneos na Espanha, as autoridades decidiram que precisariam de uma maneira mais eficiente de lidar com um grande número de punições. E como resultado, os inquisidores adotaram a ideia de execução em massa. Numa época em que o entretenimento era extremamente limitado, os autos da fé se tornaram uma espécie de grande evento. Essas execuções em massa eram realizadas nas principais praças e anfiteatros da cidade e normalmente duravam um dia inteiro. Os prisioneiros, sobrecarregados pelas algemas de ferro em seus pulsos e tornozelos, eram obrigados a passar por multidões zombeteiras que cuspiam insultos e obscenidades contra eles. Enquanto o prisioneiro estava no cadafalso, o anfitrião do Alto da Fé, provavelmente um inquisidor, declarava seu crime para todo mundo ouvir. Era dado a eles uma chance final de confessar. Aqueles que faziam uma confissão satisfatória tiveram alguma compaixão. Esses eram estrangulados até a morte com a corda em volta do pescoço. Seus corpos eram, então, jogados em uma pira de madeira, feita de um aglomerado de galhos e em volta de combustíveis. Quanto àqueles que se recusavam a confessar ou renunciar à sua fé, sua morte seria lenta e torturante.
Totalmente conscientes e muito vivos, esses prisioneiros eram contidos com cordas e jogados na pira. Lá, eles eram queimados vivos. O cheiro de pele queimada misturava-se com os gritos de aprovação da multidão. O reinado espanhol objetivava obter controle absoluto sobre a população e, para isso, recorreu à censura para eliminar ideias contrárias aos dogmas católicos. Livros que evocassem, descrevessem ou ensinassem coisas lascivas e obscenas foram expressamente banidos do público. Em 1551, os inquisidores espanhóis divulgaram oficialmente seu primeiro índice de livros proibidos para as massas. E apenas uma única frase do que a Igreja considerava blasfêmia ou anticatólica era suficiente para dar ao escritor um lugar nesse índice. As obras-primas de grandes mentes, além das fronteiras, também foram banidas, como de Maquiavel e Dante. As igrejas locais organizavam as grandes queimas. Os religiosos reuniam-se em torno de uma grande fogueira. As literaturas eram arrancadas de suas encadernações e jogadas nas chamas. No início do século XVII, todos os tipos de pessoas de diferentes estilos de vida foram apontadas como hereges. Era o início da caça às bruxas. Aqueles que eram suspeitos de atividade supersticiosa foram rotulados como feiticeiros do mal e engajados em magia negra. As mulheres constituíam a maioria dos acusados. Mas alguns padres e até crianças de 13 anos também foram interrogados. Incluído no Manual dos Inquisidores estava uma passagem que listava os sinais reveladores de uma bruxa ou adorador pagão. Eram pessoas que reverenciavam as plantas, árvores e elementos da natureza como seus deuses e erguiam altares com pedras e flores para prestar homenagem. As pessoas, então, eram deliberadamente pregadas em estacas e depois queimadas vivas. Em 15 de julho de 1834, a viúva do rei Fernando VII, Maria Cristina, assinou e publicou um decreto real pedindo o término da Inquisição. A Inquisição espanhola continua sendo um capítulo estremecedor da brutalidade humana, fanatismo religioso e opressão que permanecerá uma mancha nas páginas da história. Bom, pessoal, fico por aqui e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo. Muito obrigada e até a próxima!